CEO da ABBC, Associação Brasileira de Bancos, e profissional com mais de 30 anos de experiência no setor financeiro. Leandro tem uma trajetória sólida em produtos e serviços bancários, gestão de clientes e inovação, além de forte atuação em regulamentação junto aos órgãos reguladores. Ele está à frente de discussões sobre pagamentos instantâneos, Open Finance, blockchain e tokenização, sempre buscando para os associados e bancos um futuro de maior eficiência e segurança no setor. O modelo do Pix do Brasil se mostra um modelo mais do que exitoso, é um sucesso absoluto, milhões de pessoas utilizando, já se incorporou no dia a dia dos brasileiros e o Pix agora vem com novas novidades aí pela frente, com pagamentos recorrentes, com pagamentos parcelados, com contactless, então vem muita novidade aí pela frente e vai proporcionar, adicionado com outras tecnologias, como é o caso, por exemplo, da inteligência artificial, você poder fazer diversas novas funcionalidades, como pagamentos invisíveis, pagamentos do seu dia a dia, micropagamentos. Eu acho que isso é uma enorme revolução que a gente está assistindo hoje no Brasil. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Finanças da Manhã, segunda edição no Rio de Janeiro. E eu tenho ninguém mais ou ninguém menos, Leandro Vilan, CEO da BBC. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Mais um evento na cidade maravilhosa, mais um evento aqui no Finance for Tomorrow sensacional. Muito legal. Me conta, você esteve aqui com a gente nesse evento ano passado e teve nesse ano. Fala um pouquinho da experiência. Acho que mudou muito, né? É incrível como é que em um ano as coisas mudam tanto. No ano passado nós estávamos falando aqui muito de Open Finance, das promessas, do que estava. Se eu não me engano, naquele momento ali a gente estava mais ou menos com uns 30 milhões de consentimentos, 30, mais ou menos isso. Hoje já está alcançando 60 milhões de consentimentos, o Open Finance já está consolidado, já está fazendo parte dos negócios do dia a dia das instituições financeiras e eu acho que ainda tem muito mais aí por vir. Com certeza, estávamos falando aqui com o Banco Central do processo do Open Finance, Open Insurance e Open tudo, né? Com esse desafio, para quem não conhece um pouquinho da BBC, conta um pouco do que você faz, Leandro, e um pouco como você sobreviveu esses últimos 10 anos em 5 com essa quantidade de notícias no mercado financeiro. Não é 10 anos em 5, 10 anos e 5 meses. Em 5 meses. Em 5 minutos desde o IOF estamos aqui. Então, a BBC é uma associação de bancos brasileiros, né? Eu acho que o nosso papel, a gente tem mais ou menos uns 125 bancos associados. São bancos e instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. E ali a gente tem um papel um pouco de atuar nos interesses do setor financeiro, né, fazendo tanto interlocução com reguladores ou tentando buscar algumas soluções que sejam consenso entre os nossos associados, entre esses 120 bancos associados. Não é uma tarefa fácil, mas extremamente necessária. Eu acho que quando eu fui convidado, o desafio era enorme e eu topei com muito prazer. E aí, essa trajetória, trazer bancos, interesses diferentes, tamanhos diferentes, num ecossistema que tem 120 associados, mas a gente está falando de um ecossistema de Open Finance regulado que tem quase 873 players. Então, é essa dança numa mudança regulatória que não para. Não para. Eu acho Nem um minuto. Nem um minuto. E é importante destacar, eu acho que o setor financeiro do Brasil sempre foi um setor, isso eu falava há muitos anos, acho que o setor financeiro do Brasil é um setor de muita vanguarda. Né? Eu já morei fora, você também, você mora fora, você sabe como é que funciona o setor financeiro. O sistema brasileiro é de vanguarda já desde lá da década de 90, quando já tinha... Você já começou lá atrás com os ATMs, né, de rua, que era uma coisa, uma novidade. Depois veio os cartões chipados, veio a biometria, a utilização de biometria. Nossa, a gente foi o primeiro. Eu lembro da Itaú Unibanco fazendo assim, emergindo. Exatamente. E a gente era vanguarda. Eu acho que o Bradesco botou o Fujitsu na época que a gente estava chamando biometria de Minority Report. E aí nem começa com o STR. Exatamente, né? Exatamente. Você vai para o mundo de cartões, acho que os cartões têm... Claro que o Brasil acabou desenvolvendo suas próprias jabuticabas, mas de uma maneira geral, muita tecnologia, já há muitos anos disso. O que aconteceu nos últimos, de 2015 para cá, foi uma aceleração dessa inovação, desses usos de tecnologia. A tecnologia no mundo também acelerou muito, né? As novas, enfim, as novidades que tem no mercado, que demoravam 3, 4 anos para se consolidar, hoje se consolidam em 6 meses, estão no mercado à disposição dos clientes. Você vê hoje a IA
que talvez há 1, 2 anos atrás é uma novidade, as pessoas estavam meio tateando, hoje está nos nossos celulares, todo mundo carrega. Está em todos os minutos. Eu acho que a maioria da gente não faz muita coisa sem ChatGPT, né? A conversa que as pessoas fazem, você não, a minha IA é mais inteligente do que a sua IA, né? Não tem? Total. Usa essa aqui. E vai começar a acontecer isso cada vez mais. Cada vez mais. Nesse Então, mundo está fazendo parte angélico. do dia a dia já. Então, as novidades estão vindo cada vez mais rápido, e eu acho que o sistema financeiro tem reagido e tem utilizado isso aí como uma vantagem em prol dos clientes, né? Então, o Brasil, que já estava na vanguarda, ficou mais na vanguarda ainda. Eu acho exatamente isso. Acho que foi pela razão pela qual eu cofundei o Finanças da Manhã. Acho que 15 anos aí passeando em eventos no mundo todo e olhando o nosso protagonismo não no palco. Então, esse protagonismo que traz a gente para lugares de conversar sobre PL 2238 e em relação a AI, em relação a tudo que está acontecendo. Como que o sistema bancário está reagindo a tudo isso? Me fala um pouquinho da associação e como vocês estão olhando essas tendências e as tecnologias. A BBC, a Associação de Bancos, a gente se pauta muito por um caráter essencialmente técnico, e isso é importante. Extremamente importante e extremamente diferente, na verdade, porque grandes associações de outros lugares do mundo, o brasileiro é muito técnico. Nós somos profundamente técnicos. Então, todas as associações vêm aqui me contar, eu tenho uma pauta técnica, uma colaboração técnica como associação, e não é uma coisa esotérica, né? Eu acredito muito que a manutenção da credibilidade da BBC vai se pautar pela pauta técnica, pelo lado técnico. Então a gente está discutindo lá a questão de duplicatas escriturais, que sai agora a partir de janeiro. Nós estamos lá, tem um projeto grande de desenvolvimento de um hub para os nossos associados, é essencialmente técnico, né? Se nós formos discutir sobre a FGC, pauta absolutamente técnico. Então, a gente tem um caráter essencialmente técnico e a gente usa essa tecnicidade e esse perfil para tentar ajudar o regulador ou quem quer que seja, ou a própria indústria, a poder se desenvolver. Agora, interessante o que você falou em relação lá ao PL 2338, que regulamenta a IA. Primeiro de tudo, é absolutamente necessário. Total. Eu acho que a gente, na verdade, eu queria te trazer essa provocação, porque, pensando muito, a gente ainda está faltando uma iniciativa federal para conectar tudo isso, quando a gente olha onde está a AI no Brasil. Exatamente. Queria saber a sua perspectiva. Exatamente. Eu acho que é importante, mas, obviamente, a gente está acompanhando o PL, tentando contribuir no que for necessário, alguns ajustes. A gente tem algum grau de preocupação com a criação de mais uma agência, né? Você já tem a NPD hoje, que, aliás, funciona muito bem, que trata da questão de proteção de dados. A criação de mais uma agência de inteligência artificial me preocupa um pouco, se não poderia ter algum conflito de competência, alguma coisa, poderia ser uma coisa só, eventualmente, ganhar uma otimização. Afinal de contas, dados e inteligência artificial vão convergir. Genericamente conectados, vão né? conectar e vão convergir, é absolutamente natural, né? Então, eu hoje estava há pouco falando, por exemplo, sobre dados de Open Finance. Conta um pouquinho pra gente, pra galera aqui que não te ouviu no painel. Não, então, a questão do Open Finance é hoje que você já tem 60 milhões de consentimentos. Se você imaginar um consentimento, a quantidade de dados que gera um único consentimento, nós estamos falando aqui de casa de 4 trilhões de informações circulando dentro do sistema financeiro praticamente todos os dias ou todos os meses. É um volume de dados gigantesco. Eu não consigo mais ver como é que vai se extrair o máximo de valor desse ecossistema se não for com IA. Então, essas coisas vão convergir naturalmente. Eu acho que o Open Finance é um grande catalisador, juntando aqui as pontas da IA, com o sistema de pagamentos, com pagamento instantâneo, com dados. Então, essas coisas todas vão acabar se confundindo, se misturando e criando aqui um ecossistema ainda mais poderoso. E com esse ecossistema mais poderoso, eu vejo mais transparência, eu vejo mais eficiência, mas a gente também sabe que isso dá mais vulnerabilidade e problemas de segurança. Um pouco da brincadeira à parte do cabelo branco de 10 anos em 5 meses foi a loucura do que está acontecendo no mercado financeiro. Conta um pouquinho pra gente e pro público que não está assim, acompanhando o Brasil mensalmente ou diariamente, como estamos todos, o que tem acontecido nesse mercado? O sistema bancário, mas assim, não só a indústria bancária, mas acho que várias indústrias
têm sido vítimas de ataques cibernéticos, né? Então, estão acontecendo efetivamente. E pessoas incríveis, né? A gente estava brincando à parte que cadê como é que a gente contrata? Porque a inteligência é assustadora. É incrível, mas são criminosas, né? Absoluto, São criminosas. absoluto. Então, a gente é importante. Eu sei que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho, as polícias civis tem hoje, graças a Deus, no serviço público. Eu acho que é importante destacar que no serviço público eu me deparo com verdadeiros oásis dentro do serviço público de pessoas altamente capacitadas, Jura? com um nível técnico impressionante. É impressionante. Você vai na Polícia Federal, divisão de crime cibernético lá, é de um nível de capacidade impressionante e a gente presta para eles todo o nosso apoio. E essa prestação de serviço, eu sempre pensei, quando a gente fala de associação, a gente fala de banco, a gente não pensa num mercado cooperativo. Mas eu acho que grande do seu trabalho é esse, é trazer e falar que tem várias brigas, sejam elas de combate à fraude, vetores cibernéticos, que a gente ganha na soma. Claro. Que não é um ambiente. Claro. Então me conta um pouco disso, dessa liderança ou desse valor. Como é que você conduz isso para discussões que talvez sejam... Não zero soma. Bianca, aqui no Brasil a gente costuma dizer que tem que tomar um cafezinho, né? Vamos tomar um café, para ter uma conversa, um small talk, a gente toma um café. Eu diria para você que já tomei assim, umas toneladas de café tentando convergir. Claro que é natural e eu acho que até que é saudável você ter divergências em alguns pontos, eu acho que abre a cabeça. E o meu perfil de trabalho é um perfil muito agregador. Eu tento sempre, na medida do possível, tentar convergir, trazer as pessoas para uma discussão com muito respeito, respeitando, inclusive, uma visão divergente da minha. É natural, faz parte do processo. Eu acho que pelo fato também de já ter trabalhado em bancos internacionais, acho que eu trago um pouco dessa cultura, né? O latino, que é um pouco mais emocional quando é confrontado, essa coisa toda, eu acho que eu tento ser ponderado. Você traz um cool, né? Olha, não é nem tanto para lá, nem tanto para cá, é alguma coisa aqui no meio, vamos tentar convergir. Algumas vezes eu não consigo, faz parte da vida, mas outras vezes, se eu não conseguir, tratando todo mundo com muito respeito, dizer, olha, ok, entendo o teu ponto de vista, não conseguimos chegar a um acordo e vida que segue. Né? Agora, tem muito assunto, eu diria para você que tem muita coisa que é uma pauta comum para toda a indústria, independentemente se é banco, se é financeira, se é cooperativa, se é fintech, né? Uma delas é por questões de fraude, né? Ninguém é favorável, ninguém gosta de fraude. Ninguém está ganhando essa briga. Ninguém ganha com essa briga, questões de taxa de juros alta, ninguém gosta de taxa de juros alta. Então tem vários assuntos que a associação navega e tentando ajudar a indústria, e eu acho que a gente consegue progredir. Então eu sou muito otimista nisso. Apesar de ser muito pessimista para alguns assuntos, nesse assunto eu sou muito otimista. Eu acho que a indústria como um todo, a indústria financeira como um todo tem sempre muito a ganhar. E quando você olha os seus associados, tem uma oportunidade absurda, tem um questionamento do setor bancário, da licença de operar, que eu acho que veio essa oportunidade regulatória de tem fintech, não tem fintech, mas ainda existe uma coisa chamada confiança, segurança, marca. Sem dúvida. Quando a gente fala de dados, a gente fala de um mercado de ativos que está na sua incipiência. A gente está falando de dados para criar serviços de crédito melhor. Conta um pouquinho do que os associados estão olhando agora. A gente teve o Matheus aqui de Open Finance, do Banco Central, compartilhando com a gente que uma das normativas que ele está muito animado e ansioso para ver o benefício tangível na cidadania é o acesso ao crédito, é a utilização desse Open Finance para diferenciar os produtos de crédito. Conta um pouquinho dessa pauta dentro da BBC. Bianca, eu diria que a indústria como um todo, acho que historicamente, o grande desafio no Brasil é dar crédito. Sempre foi, acesso. Foi. Então, como é que você... olhando na perspectiva do consumidor, é difícil dele conseguir crédito e, obviamente, ele se sente frustrado. Mas na perspectiva do banco ou da instituição financeira que é credora, o Brasil é um enorme desafio você dar crédito. Então, eu sempre dou exemplo, por exemplo, apenas a título de exemplo, um motorista de aplicativo. Esse motorista de aplicativo pode ser um cara que ele seja casado com 4 filhos e ganhe R$1.000 por mês, e, portanto, ele não tem renda suficiente para poder alavancar um crédito, porque ele quer trocar de carro. Mas também pode ser um motorista de aplicativo que ganha lá 6, 7 mil reais, solteiro. Faz isso no job do lado, né? Exatamente. Total. Então,
É muito E difícil. como você olha aquela renda ou aquele dado no contexto, Como né? é que você olha o dado no contexto, qual é o perfil de gasto daquele cliente, e como é que eu consigo prover um crédito a ponto de não prejudicá-lo, porque crédito demais também prejudica. Com certeza, vimos isso e podemos olhar aí, né? Eu brinco, vamos olhar para o tio Sam, tem razão suficiente para olhar no mercado de crédito não explicado e você vê a consequência disso hoje na tesouraria Exatamente. e na juventude. Você tem uma juventude de endividada. Então, eu falei do motorista de aplicativo, mas isso acontece com o mercado de autônomos, são 30 milhões de pessoas hoje que absolutamente você não tem nenhuma informação dessas pessoas, né? Eu estou falando do mercado de pequenas e médias empresas, que tem uma taxa de mortalidade muito alta, você não consegue diferenciar por faturamento, quer dizer, E você também não consegue diferenciar essa taxa de mortalidade de qual é o índice correlacional de não acesso ao crédito ou um sistema financeiro preventivo ao empreendedorismo, né? Eu compararia com você ter que atirar no alvo, sabe, a 500 metros de distância e o alvo está se mexendo. É mais ou menos isso. Porque todas essas pessoas, também tanto o público autônomo, de 30 milhões de pessoas, está inserido num ambiente macroeconômico no Brasil que é extremamente volátil. Total. Diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, você tem uma estabilidade econômica, né? Você não tem grandes flutuações. Não tem nem conversa sobre isso. Aqui por décadas. Exato. E aqui você um dia, uma semana... Dinamarca, onde eu moro, você vê décadas de não ajustes de juros. Exatamente. E aqui você tem uma semana que está extremamente eufórico, a bolsa indo para cima, está todo mundo eufórico. Na semana seguinte, muda o humor, caos, começa tudo de novo. Então, assim, essa instabilidade está um público, então, que você tem pouca informação inserido num ambiente difícil de macroeconômico. Então, essas informações aqui, o Open Finance pode fazer muito bem esse papel. E é interessante porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade, e isso é um longo debate que eu sei que o setor às vezes tem, de dizer, eu não estou vendo benefícios para o cliente, não estou vendo os casos de uso sendo utilizados. Existe muito disso, né? E aí aquele jornalista que vem assim, qual é o caso de uso? Cadê o produto? Aí você, peraí, eu estou construindo um trilho. Porque de dado estamos construindo trilho ainda. De dado estamos construindo trilho, mas está todo mundo já usando as informações para poder prover crédito. Total. Que é onde é o alvo que está lá a 500 metros, que se você errar o alvo, o prejuízo é gigantesco. Então, a princípio, o grande desafio, o grande oportunidade e também desafio que apareceu era a questão de crédito. E essa questão de crédito, às vezes, ela não é visível, ela não é perceptível pelo consumidor. Então é tudo uma jornada. Começou por aqui, mas eu acho que já está em uso, não é à toa que tem 60 milhões de consentimento. Eu fiquei chocada. E a gente está falando de 60 milhões de consentimentos em 3 anos, mais ou menos. A agenda começou 5 anos atrás, 3 anos aí super afinco e para frente. E não está perfeito, né? E não está perfeito, e a gente ainda está falando só de entre instituições reguladas. O que você vê nesse futuro? Vai virar open tudo? Conta para mim como é que a BBC olha essa agenda, porque a gente está cansado de saber que a instituição bancária, ela sempre teve várias perninhas, desde a área do seguro, a área do crédito, a área do negócio. Mas eu acho que cada vez mais essa licença de operar do banco, com a quantidade de APIs que a gente tem, muda. O relacionamento do que é o meu banco, o que o meu banco faz. Claro. Eu acho que seria extremamente positivo, inclusive para o próprio setor bancário, poder contar com informações que estão fora do setor bancário. Seria extremamente positivo. Mas aqui, Bianca, a gente tem que ir com uma certa cautela. Com certeza. Porque, obviamente, o que está dentro do sistema financeiro, ela tem um órgão regulador, que é o Banco Central, e, portanto, você tem regras de uso desses dados, você tem fiscalizações, você tem alguma governança em torno desses dados. Na medida que você começa a expandir para o Open Tudo, é importante a gente lembrar... Complica o fato de que dado não é regulado hoje. Começa a complicar. Transparentício, global por natureza. Global, e você começa a ter o mau uso do dado, falávamos há pouco aqui das fraudes, engenharia social, estamos falando, sabe, de organizações criminosas que utilizam dados. Então temos que tomar um certo cuidado na medida que você sai desse perímetro, que é altamente regulado, altamente fiscalizado, e vai para um perímetro que você não tem um órgão regulador. Se você pegar alguns setores, sei lá, setor comércio, né? Quem é que vai fiscalizar esse negócio, o uso correto dos dados, aonde é que essa informação vai para... E a gente tem a obrigação, nós temos a obrigação aqui de proteger o consumidor. Então, adoraria
Sim, é verdade, seria Sim, muito positivo. acredita num... Mas temos que ir com cautela, temos que ir com bastante cautela aqui, porque sair desse perímetro começa a correr algum risco. E, Leandro, você está na indústria, já foi de banco, está aqui liderando a BBC. Aonde está o sistema bancário brasileiro? Aonde está nosso protagonismo? A gente começou falando disso. Aonde que você vê que ele pode ir? Assim, qual é a ambição desses 125 associados hoje para trazer para o Brasil? E aí fica a pergunta, o que é oportunidade para a América Latina? Eu vejo duas frentes muito, muito fortes aqui, tá vendo? Uma é meio óbvia, que a inteligência artificial já está aqui. Eu acho que a inteligência artificial, chegamos num grau de maturidade hoje que ela é muito ela é o suporte ao negócio. Né? Sim, ela não é o negócio, ela não é o fazedora negócio, de negócio. ela não é a fazedora de negócio, ainda. Eu acho que Ainda. não tem maturidade ainda de tecnologia, eu acho que está avançando rápido. Acho que tem um monte de perguntas de custódia também, de delegação. Tem delegação, que a gente vai ter. tem o monitoramento, tem alguns desafios aqui, mas eu estou otimista que vai resolver. Ok. E se a gente projetar os últimos 3 anos, o quanto que avançou, eu diria que vai resolver num espaço de tempo muito menor do que a gente pode imaginar, mas eu acho que vai resolver. Agora, o segundo pilar, e eu acho que eu diria que pode ser uma segunda onda do sistema bancário no Brasil, é a questão de tokenização. Tokenização Sim. de ativos financeiros. Essa é uma agenda super importante, super relevante, está na crista lá da discussão nos Estados Unidos, Sim. a questão da tokenização versus as stablecoins, o papel das stablecoins, como é que isso conflita. São dois mercados separados, mas que de alguma forma vão concorrer. Vão interagir. E eu tô muito, eu gostaria de poder acelerar um pouco essa pauta de tokenização. Acho que a tokenização de ativos digitais é um negócio extremamente relevante. Você vai poder abrir uma série de novas funcionalidades, produtos novos para os consumidores, crédito com garantia. Quer dizer, o monitoramento e o controle sobre o sistema financeiro ele se torna muito mais eficiente. E eu vejo também, eu tento concordar, assim, acho que é por isso que eu sou fundadora desse evento, e a gente está aqui tendo esse papo. Trabalho muito com os Estados Unidos em tokenização, acompanhei aí de perto essa caça às bruxas, né, de novelty, não é novelty, fecha, não fecha, pode, não pode. E assim, em conversas com bancos regulados, né, você vê hoje já, depois do Genius Act, nos Estados Unidos tem 2 bancos que estão falando a oportunidade que você tem de tokenized bank deposits. Exatamente. E aí você começa a ter todo um arcabouço regulamentar de OCC Insurance, CRSC Insurance, e você começa a ter o que você tem de, eu tokenizei, eu digitei uma conta digital. Aí você falou assim, olha, eu criei um monte de palavra para só começar a fazer tudo de novo, diferente. Em vez de virtual accounts or wallet addresses. A gente aqui na BBC, nós fizemos agora em 2024 e agora em 2025, nós fizemos enormes investimentos num projeto de tokenização. Conta um pouquinho pra gente, que a gente não sabe. Puxa, muito legal. Fizemos um consórcio com 13 instituições financeiras que participaram desse processo. Investimos, não foi barato. Posso assegurar que não foi barato. Todo mês bate na conta lá, enfim, mas é um investimento que a gente está fazendo. Sim, de novo, com a liderança técnica. Com liderança técnica. Que para mim é música, eu sou formada em economia e matemática, para mim é música para meus ouvidos. Exatamente, com muita base técnica. O consórcio dos 13 instituições financeiras que cederam as equipes técnicas, montamos esse grupo junto com a parceira de tecnologia e nós tivemos sucesso terminou agora em julho, agosto, nós fizemos já a primeira tokenização de uma CCB, com sucesso. Participamos da fase 2 lá do projeto lá do Banco Central, do Sandbox do Banco Central, e estamos querendo fazer um investimento para ir para a fase 3 agora, já indo para a produção, já para botar em funcionamento. Usamos a CCB, justamente por isso que você colocou, a tokenização de um depósito bancário também seria possível, mas aí envolveria outros aspectos técnicos, envolveria um pouquinho mais complicado. Seguro. E a gente resolveu fazer, então, das CCBs, e a gente entende que a tokenização dessas CCBs pode abrir um mercado até de negociação dessas CCBs, venda e cessão. Então, começa a abrir aqui uma oportunidade incrível. Incrível quando você começa a repensar no mercado financeiro, não só nos seus trilhos, mas como o dinheiro programável, a ideia de um dinheiro programável, de um valor programável, de um produto programável, muda o conceito do teu contexto, né? Aonde você oferece valor, aonde você cria eficiência e como você precifica
o que a gente hoje constitui como produtos bancários. Não, a questão do fracionamento também Exato. é muito interessante. E a gente também, outro ponto também que a gente importou, que a gente fez, justamente a gente optou por fazer a CCB justamente para não conflitar, porque a gente entendia também que o depósito tokenizado, hoje o Pix já faz algumas Total. funcionalidades. Então você olha, é legal, poderia fazer essas funcionalidades e muito mais, mas optamos por fazer a CCB, que era uma coisa completamente nova e realmente inovadora. E realmente inovadora, mostrando pra gente que essa ideia que a gente viu uma outra wave há uns anos atrás de NFT, quando falaram que a gente ia tokenizar tudo, inclusive a minha mãe e a mesa. Exato. Estamos aqui provando que, na verdade, um pouco dessa tecnologia e do princípio tem muito valor. Tem muito a oferecer para o amanhã, né? Tem muito valor. E poderia, no caso aqui da tokenização, você poderia fazer tokenização de ativos físicos, né? A gente fala disso ontem, né? Ativos verdes, né? Na cidade do Rio de Janeiro a gente começa a falar aonde a sociedade vê valor. Mas mesmo no sistema financeiro você poderia fazer. Você poderia fazer, por exemplo, um financiamento de veículos, usando a tokenização do veículo, etc, etc. Mas a questão toda é que aí você começa a envolver outros órgãos públicos ou privados. No caso do veículo, teria que envolver os Detrans, você teria que envolver, no caso de imóveis, você teria que envolver os cartórios. Então isso complicaria um pouco mais, não é que seja impossível, é totalmente possível, mas isso atrasaria um pouco mais os nossos pilotos lá, os nossos testes, e resolvemos fazer com o CCB, porque aí dependeria única e exclusivamente do próprio sistema financeiro. Então, de repente, a gente pode esperar e jogar uma bola de cristal e falar que daqui a alguns anos estaremos com o avanço da tecnologia para testar mais coisas. Sem dúvida nenhuma. Ô, Bianca, eu não gosto muito de fazer projeções para longo prazo. Não, a gente brinca que ninguém sabe do amanhã, a gente sabe do hoje e a gente pode contar o que a gente está esperançoso para hoje. E até segunda-feira dá para dá para fazer uma bolinha de cristal, vai. Eu sempre brinco que, olhando para frente, na questão de inovação e tecnologia, eu sempre brinco e falo assim, olha, eu não quero saber o que eu vou fazer daqui a 30 anos, eu quero saber o que eu vou fazer segunda-feira. Na segunda-feira, o que eu começo, né? Mas eu acho que a tokenização é um grande... É uma das coisas que estamos começando e dando continuidade desde 2024. E lá na BBC nós já começamos. Então, provamos que dá para fazer, levamos o case ao Banco Central, está todo mundo entusiasmado. Acho que o sucesso do piloto abre uma enorme oportunidade aqui. E nessa oportunidade, a gente falou da importância de pessoas, de talento, né? E de uma força, que é um porquê aqui do Finanças da Manhã, é trazer não só desde o voluntário a enaltecer o regulador, o órgão público, porque a gente precisa, para continuar nessa vanguarda, sem dúvida, de energia, de talento, de capacidade, de capacitação. Leandro, você teve uma carreira incrível, invejável para várias pessoas. Obrigado. Vários assistindo falam, nossa, como é que eu chego no Leandro, como é que vira essa pessoa? Conta aqui. Tem que ter cabelo branco, né? Então, isso faz parte. Eu falei pra ele que a indústria fala pra gente que a gente tem que prevenir o envelhecimento. Eu tô abraçando, que cada dia me traga mais experiência, na verdade. Exatamente. Que a vida é isso, são momentos. O que você deixa para um jovem ou para uma pessoa pensando em mudar de carreira? O que te conduziu até hoje para você estar aqui? Deixa um recadinho com os nossos ouvintes. Legal. É mais inspiracional, como você, pessoa olhando, esquece aí o CEO da BBC, um minuto. Não, eu acho que assim, não tem nada, vem muito de graça, né? O meu estilo de trabalho é muito de colocar, eu costumo brincar com o meu time lá, muitas vezes eu gosto de botar a mão na graxa. Botar a mão na graxa é porque é a melhor forma de você entender o funcionamento do sistema financeiro. Então, acho que foi anteontem, eu vou para dentro das reuniões muitas vezes para discutir qual é o layout da mensageria que está no catálogo lá do Banco Central, do STR, do detalhezinho, porque só assim você consegue entender exatamente. Então, eu acho que a minha grande dica, e pelo menos que funcionou muito bem para mim, claro, tem que ter uma visão estratégica de longo prazo, entender o mercado como um todo, mas também é muito importante botar a mão na graxa. Botar a mão na graxa faz parte do processo, né? Não adianta ficar dentro do ar-condicionado, atrás de uma mesa, não é uma sala linda lá. Esperada de banco, cheia de vidro, com aquelas mesas assim, compridas. Você tem que ir lá para a linha de frente. Eu costumo dizer que, olha, para quem, né, que tiver a oportunidade de visitar
né, instituições financeiras, seja onde for, tem que ir lá, né, na periferia de uma cidade, para saber o que o povo realmente precisa do setor financeiro, o que ele acha do setor financeiro, quais são as dificuldades. Então, esse entendimento de um lado do país, né, do mar profundo, Brasil, mar profundo, e de outro lado, colocar a mão na graxa para entender o que funciona por trás das cortinas, onde é que passa o cano, né, atrás da parede, e isso é importante para a gente entender, e aí você entra com muito mais base para discutir, ninguém vai te enrolar. Você vai entrar numa discussão, você vai saber exatamente do que falar. Adorei essa. Então aprenda, meta a mão na graxa, porque ninguém pode te enrolar nesse mercado. Leandro, que prazer ter você aqui com o Finanças Legal. da Manhã. Obrigado. A gente espera ter vocês e os seus associados aqui com a gente, fomentando essa conversa no ano que vem. Super. Foi um prazer enorme estar com você. Maravilhoso evento. Parabéns, mais um ano para a edição. Muito obrigada. A gente tem muito orgulho desse protagonismo brasileiro e eu quero exportar o nosso conhecimento, esse seu trabalho da América Latina para o mundo. Então, Legal. obrigada por fazer Conte parte. conosco lá. Tá bom, obrigado.